Olá, está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós vamos debater a inteligência emocional na gestão pública. E o nosso primeiro convidado é o professor e psicólogo Guilherme Falcão. O professor Guilherme Falcão, ele é mestre em tecnologia e trabalho, é sexólogo, filósofo, com pós-graduação em teologia. Ele também foi vereador na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, e é pastor da Igreja Batista, a Igreja Batista do bairro do Bacaxiri. Professor Falcão, é um prazer muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate, e hoje que nós vamos discutir um tema que há alguns anos já está, podemos assim dizer, não apenas na mídia, mas na reflexão dos setores governamentais e também na administração das empresas privadas, que é a questão da inteligência emocional. E eu gostaria que o senhor nos começasse fazendo uma definição do que é inteligência emocional, como ela se aplica na gestão pública, como ela pode ser aplicada também no mundo dos negócios, enfim, nos relacionamentos pessoais. Prazer estar aqui. Esse programa nós temos assistido várias vezes, tem dado uma contribuição importante para a sociedade e para a vida acadêmica também. O que a gente tem percebido, o Daniel Goleman, ele fez uma pesquisa muito extensa em relação à questão da inteligência emocional. E o interessante, professor, é que começou com a preocupação dele sobre violências, drogas, grupos marginais nos Estados Unidos. E essa preocupação foi na década de 80. E na década de 90 ele escreveu Inteligência Emocional. Sintetizando um pouco, seria a capacidade de cada um conseguir controlar suas próprias emoções, capacidade de sentir as emoções dos outros, capacidade de ajudar aos outros quando os outros estão em dificuldade emocional, capacidade de buscar soluções em conflitos. E essa capacidade emocional, ela tem contribuído muito na sociedade como um todo, tem contribuído nas empresas, mas tem contribuído também na gestão pública, nas políticas públicas, desde o cuidado com criança até o cuidado com idosos, que por trás tem toda uma inteligência emocional. Professor Falcão, em relação a esse estudo que o Daniel Goleman acabou fazendo e que se tornou o seu livro um verdadeiro best-seller, não apenas nos Estados Unidos, mas em praticamente todo o mundo, nós podemos afirmar, pode-se afirmar de que as emoções ou a inteligência emocional, ela é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de uma pessoa? Sim, porque antes, há décadas atrás, havia o QI, né, o coeficiente de inteligência. Então, certo. Se o teu QI era alto, as empresas queriam absorver a tua inteligência. Só que foi se notando ao longo dos anos que, às vezes, não coincide a pessoa ter um QI alto e uma inteligência emocional alta. A pessoa, muitas vezes, é uma pessoa intratável, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, e ela cria dificuldade nas empresas, no setor público, na família, na área acadêmica, em todos os lugares.
Então, nessa pesquisa pode-se perceber que, às vezes, a pessoa pode ter até um QI médio, mas tendo uma boa inteligência emocional, isso facilita os relacionamentos e, naturalmente, essa pessoa adquire uma liderança aonde ela estiver. Da mesma forma como o QI, existem parâmetros para que ele seja mensurado. Os psicólogos aplicam testes. A inteligência emocional, ela também pode ser mensurada. Você pode dizer, bom, fulano tem uma inteligência emocional mais elevada do que outra pessoa, acima da média. Como é que ocorre essa medição, essa mensuração da inteligência emocional? Existem vários, no próprio livro Daniel Goleman, ele traz alguma mensuração e outros que começaram a escrever também sobre o assunto trazem. Mas uma coisa importante dessa mensuração é cada um se ver na família, o seu relacionamento, como se relacionam diante das crises, na empresa, na gestão pública, em todos os lugares. Essa é a chamada, aquela antiga prova dos 9. Certo. Então, você pode tirar até uma nota boa na inteligência emocional. Se na prática você, no dia a dia, não consegue se relacionar bem com as pessoas, né, o teste não valeu nada. O teste reflete, sim, mas a vivência da pessoa vai constatar se realmente o teste valeu a pena. Professor Falcão, hoje as empresas, e o senhor é mestre nessa área, tecnologia e trabalho, elas procuram especialistas naquele ramo, pessoas que se aprofundaram, estudaram naquela determinada atividade, mas também procuram pessoas que se relacionam bem, que sabem trabalhar em equipes. Isso já é influência da própria teoria, digamos assim, da inteligência emocional? Sim, porque a inteligência emocional está muito nas empresas hoje. Eles colocam filmadoras até na sala de recepção. E eles já começam a perceber o comportamento daquele indivíduo que se relaciona com as pessoas, que brinca, que é bem-humorado, que é de bem com a vida, e aquele que chega preocupado, sisudo, não fala com ninguém. A partir da recepção da possibilidade da pessoa ganhar o trabalho ou não, é medida a inteligência emocional. Interessante. O senhor falou também a respeito do QI, o consciente de inteligência. Evidentemente que nós que atuamos na vida pública, dizem que muitas pessoas ocupam determinadas funções não pelo QI, mas pelo o que indica, né? Nós podemos dizer de que hoje o teste de QI, as pessoas que têm uma inteligência acima da média, elas podem ter estatisticamente um sucesso maior do que as outras que têm às vezes mais dificuldades, que têm, até no próprio aprendizado, encontram certas dificuldades? Veja bem, essa pessoa pode ser orientada por um psicólogo através de testes vocacionais. O que é que ele vai fazer? Ele vai direcionar o foco da inteligência dele para áreas específicas. Por exemplo, a área humanas, a área médica ou a área de exatas. E dentro dessa área, o psicólogo, através de entrevista e dos testes, vai direcionar a pessoa para carreiras prováveis que ela teria o sucesso. Mesmo que a pessoa tenha um QI um pouco mais baixo, hoje qual é, digamos, a escala do QI? O QI médio das pessoas seria em torno de quanto? Entre 80 e 100. Chega até 140, 140, 60 para os gênios. Sim. E então, uma pessoa que estaria um pouco abaixo dessa média, ela também pode ter sucesso, pode ter uma vida
digamos assim, vitoriosa se ela estiver direcionada numa determinada atividade onde ela tenha maiores condições de atuar? Sim, porque o teste vocacional hoje ele não é uma coisa isolada. Ele vem com testes de personalidade, onde a gente indica para a pessoa, olha, você precisa melhorar nos relacionamentos, você precisa melhorar nas amizades, você precisa melhorar nisso. E a gente geralmente, quando detecta dificuldade nessas áreas, a gente indica uma psicoterapia para que a pessoa possa, ela tenha o QI médio e ela pode melhorar com a inteligência emocional adquirida. Desculpa, o que mede o QI? Quais são os tipos de teste que você faz? São testes de conhecimento, teste de raciocínio? Que tipo de teste normalmente se aplica? São testes que conseguem medir a inteligência da pessoa, tanto na área de humanas, exatas ou médicas. Por isso que dá uma tendência da pessoa para onde a inteligência dela é mais focada. E nesses testes gerais, a gente já consegue detectar a inteligência dela, para onde vai essa inteligência no nível maior. Por exemplo, erroneamente se acha, as pessoas acham que o engenheiro é uma pessoa muito inteligente porque gosta de matemática, porque matemática é o bicho-papão e etc. e tal. Não é verdade. O engenheiro tem uma inteligência matemática, como o médico, o psicólogo tem uma inteligência na área de saúde, como o advogado tem uma inteligência na área de humanas, um professor, percebe? Então, Correto. Dizer que fulano é mais inteligente que cicrano só porque se destaca em determinada área do conhecimento não corresponde à verdade. Hoje podemos afirmar, professor Falcão, de que o teste de QI ele já não é mais um dos critérios importantes para a avaliação de uma pessoa no seu contexto, na possibilidade dela obter, digamos assim, bons resultados, se realizar profissionalmente? Sim, porque ele hoje é um dos itens. O outro item, inteligência emocional, tem um item muito importante hoje, é o voluntariado. É um item extremamente importante. O voluntariado também está sendo Sim, analisado. Se a pessoa é solidária, se ela gosta de ajudar as pessoas, se ela vai um pouco mais além no que ela faz, se ela é proativa, mas principalmente se ela é solidária. Isso já está sendo avaliado também. Então, nós estamos debatendo a inteligência emocional na gestão pública com o professor e psicólogo Guilherme Falcão e estamos aprofundando este debate em relação aos testes, o QI, aquele teste que avalia o quociente de inteligência das pessoas. O teste de QI ele também avalia os aspectos verbais, os aspectos linguísticos, até digamos assim, o comportamento corporal da pessoa, enfim. Todos esses aspectos continuam sendo avaliados, mas a inteligência emocional, ela entra mais por esses aspectos dos relacionamentos. Seria mais ou menos isso? Não só dos relacionamentos, mas como a pessoa convive com ela mesma e como a pessoa convive com os outros. Então, nesse sentido, hoje, praticamente nas empresas públicas ou privadas, o relacionamento é extremamente importante. E uma das coisas também, professor, que tem se medido hoje, até na área da fé. Se a pessoa é ligada a alguma religião, se ela é praticante de uma religião. Sabe por quê? Detectaram em várias pesquisas que essas pessoas que têm um compromisso com a fé, ela tem um compromisso com a família, ela tem um compromisso com o trabalho, geralmente.
Interessante, hein? Então, as empresas também estão preocupadas com essa área, como estão preocupadas com a área de família. Incluir a família na empresa. Né? Tanto as empresas públicas como as empresas privadas, também, se essa pessoa está bem na família, ela produz mais. Se ela está bem na fé, ela produz mais. Se ela se relaciona com as pessoas, ela produz mais. Se ela também é solidária com as pessoas, ela produz mais. Em outras palavras, o que o Viktor Frankl falou, né? Quem tem um porquê viver, suporta quase todo como. Ele pegou uma frase do Nietzsche e colocou na teoria dele. Interessante. Então, não basta fazer e trabalhar. Precisa-se ter sentido na vida. Interessante. O Daniel Goleman, que foi quem sistematizou, podemos dizer assim, a inteligência emocional, mas hoje nós temos muitos outros pesquisadores nessa área. Ele abordou alguns pontos que eu gostaria que o senhor comentasse aqui. Por exemplo, o autoconhecimento emocional. Como é que se avalia esse autoconhecimento emocional? Veja bem, quando alguém faz uma coisa e me contraria, como é que eu reajo? Quando eu fico sabendo de uma notícia de morte de alguém da família, como eu reajo? Quando eu fico sabendo de uma boa notícia, como eu reajo? Então, é uma capacidade que cada um de nós pode ter, e alguns têm, de se avaliar emocionalmente diante de determinadas circunstâncias. Eu já tive amigo que chegou para mim, eu não estou entendendo, né? Eu estou cinquentão e eu não estou entendendo, vem umas melancolias de repente, mas parece que do nada. Aí eu fui conversando com ele, ele percebeu que não foi do nada. Melancolia não acontece do nada, acontece de alguns acontecimentos da vida. Né? E a pessoa na meia-idade, ela está num balanço de vida, e é natural que aconteça. Então, essa capacidade de autoconhecimento é no dia a dia como cada um se vê emocionalmente, como cada um, por exemplo, no trânsito em Curitiba. É fácil utilizar a buzina do carro. O que isso está dizendo? O motorista está ansioso, o motorista começa a ficar agressivo, impaciente no trânsito. É um reflexo. Correto. É um reflexo. Então, um outro aspecto sistematizado pelo Daniel Goleman foi o controle emocional. O senhor mais ou menos abordou esse aspecto, mas um terceiro aspecto diz respeito à automotivação. Isso também tem tem uma importância muito grande. A gente vê, às vezes, as equipes de futebol, os mesmos jogadores sem motivação perdem todas. Automotivados, com um técnico novo, alguma coisa assim, eles passam a vencer partidas que antes pareciam impossíveis. Seria isso mesmo? Veja bem, a automotivação ela se dá por dois motivos. Por exemplo, se eu tenho metas, objetivos, né, se eu tenho sentido na minha vida, eu sou automotivado. Mas o Daniel Goleman, ele fala também a automotivação diante das crises. Correto. Quando acontece um acontecimento, algo desagradável, como é que eu reajo? Eu tenho ânimo para enfrentar e superar a situação, ou eu fico estagnado, parado, perplexo? O que é que eu faço? Essa automotivação também é extremamente importante. E o reconhecimento das emoções da outra pessoa estaria dentro desse aspecto digamos, da inter-relação, dos relacionamentos interpessoais também? Com certeza. Por exemplo, é alguém que chega para você e diz: "Ô, Jorge, o que você tem hoje? Você está um pouco triste?" A pessoa percebe o outro como está. "Eu fiz alguma coisa com você que você está de cara feia?" Então, quando eu tenho essa capacidade de perceber a outra pessoa como está, e é tão confortável como quando alguém chega para a gente e diz: "Você está passando alguma dificuldade?"
puxa, alguém notou finalmente alguma que eu coisa. estava em crise. E é tão bom quando a gente pode compartilhar alguma coisa. Então, essa capacidade de perceber os outros como são, às vezes nem na família se percebe. A pessoa está com dificuldade, por exemplo, a gente atende famílias e às vezes de uma pessoa que é drogadita. O pai só depois de 3 anos percebeu um comportamento diferente no filho. Quer dizer, ele estava tão desligado. Falta de inteligência emocional. Se olhasse mais, se observasse mais o filho, as reações dos filhos, do filho, né, diante de determinadas circunstâncias, ele teria percebido que o filho está diferente. Correto. Então, nada acontece na família de repente. É a não percepção através da inteligência emocional. E, professor Falcão, e o estresse, as emoções, como é que nós podemos situar esses momentos nesse contexto que o senhor está, digamos assim, analisando? Porque o estresse diz que, em certos aspectos, ele é até positivo, ele faz com que Sim. você supere situações que, em estado normal, você não conseguiria resolver. Então, como é que é analisado o estresse nesse momento? Eu diria um leve estresse, né? Porque é um estresse mesmo, paralisa a gente. Certo. Agora, todos nós, de uma forma ou de outra, somos movidos também por uma certa tensão, uma certa pressão, um certo estresse. Isso leva a gente a reagir a determinadas situações, né? Por quê? Porque a vida não é zen. A vida não é um jardim de rosa. A vida tem dificuldade. Então, se a pessoa, diante das dificuldades, ela aprende a se motivar, aquilo se torna um desafio de vida, isso faz todo sentido para ela seguir em frente e superar. O senhor, além de psicólogo, de pastor evangélico, também foi vereador, foi político. E hoje nós estamos vendo, assim, escândalos em todas as áreas, não apenas na política, até na área empresarial, inclusive na área religiosa, eventualmente ocorrem alguns desses escândalos. Como é que tipo de orientação, de conselho, vamos dizer assim, como psicólogo, ou como pastor evangélico, o senhor daria para as pessoas que estão nesse ambiente político, que tem que disputar o voto, participar da campanha, muitas vezes assumem compromissos e depois, vencendo as eleições, acabam não cumprindo. Que lição o senhor passaria com essa sua experiência de muitos anos nessa área? Olha, eu lembro quando eu era vereador e eu era criticado pela mídia. Depois eu deixava passar 1 ou 2 semanas e eu ia para um programa popular e prestava relatório ao povo do que eu estava fazendo. Era uma resposta àquelas críticas. Quando o político fica de bate-boca com a imprensa, ele presta um desserviço à população. Ele tem que buscar os meios de comunicação e prestar contas daquilo que ele foi eleito, ele tem um dever disso. E quanto mais a gente presta conta e responde às críticas com trabalho, está mostrando à população que tem políticos e políticos. O político que se envolve com corrupção é um tipo de político, mas existe ainda, né? E o senhor é uma prova disso, tantos anos de vida pública e a gente nunca ouviu nada. Então, existe uma minoria que tem trabalhado séria e profundamente na gestão pública e tem feito um trabalho extraordinário. O que não podemos é julgar todos no mesmo nível. O que não podemos é dizer que todos são iguais, porque há políticos e políticos, há maneiras de fazer política diferentes. Muito bem, nós entrevistamos nesta primeira parte de Gestão Pública em Debate
o psicólogo Guilherme Falcão. O tema do programa de hoje é a inteligência emocional na gestão pública. Professor Falcão, foi um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso programa. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior. A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a FACINTER, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No grupo educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo.
Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional e ele também é transmitido pelo canal 5 da NET e 72 da TVA, a TV Comunitária de Curitiba. E hoje nós estamos debatendo a inteligência emocional na gestão pública. E a nossa convidada nesta segunda parte do programa é a psicóloga Eliana Abdala. Ela é autora do livro Conexões, o Trajeto do Sucesso. Eu gostaria que você, Eliana, nos colocasse qual as linhas mestras desse teu livro, a Conexões e o Trajeto do Sucesso. Ele se insere dentro deste debate acadêmico que surgiu há umas 2 décadas sobre a inteligência emocional, sobre os relacionamentos, sobre a prática, digamos assim, levando não apenas em consideração
a pessoa que está agindo, mas principalmente em relação ao outro? Com certeza, Jorge. Veja, todas as nossas relações e a qualidade das mesmas dependem de nós estarmos bem dentro de nós. Então, esse livro traz uma proposta de trabalho interior, buscando uma ampliação da visão de mundo do sujeito, porque ele justamente não existe sozinho, e não é nem só cabeça e nem só coração, nem só pensamento e nem só emoção, e visando esse trabalho com as emoções, com todas as emoções, e finalmente uma perspectiva de melhora de relacionamentos dele com todos que o cercam, né? Então não é possível exercer bem qualquer profissão, qualquer função, seja ela de maior ou menor poder hierárquico, sem que se esteja bem dentro dessa questão que envolve o que o sujeito pensa dele mesmo, o que o sujeito pensa do mundo, pensa dos outros e o que ele sente quando ele está na relação com esse mundo e com essas pessoas que o cercam. Você, Eliana, você fala no seu livro como se dá a comunicação entre os canais, entre a mente sábia da pessoa, o seu lado racional, o seu lado emocional, enfim. Eu gostaria que você aprofundasse essa questão. Um gestor público, um agente público, uma pessoa que está, e mesmo uma pessoa que está atuando em atividades cotidianas, ela encontra muitas vezes decisões, ou ela está em situações que ela terá que decidir, e essa sua decisão ela vai afetar não apenas a sua vida pessoal, mas a vida de muitas pessoas. E como se dá esse tipo de comunicação? Como trabalhar esse tipo de comunicação para que essas decisões sejam as melhores para todos, não apenas para o gestor, para o indivíduo, mas também que o resultado seja bom para todos. Todos nós temos uma mente sábia, né? Que é uma mente interna, que é o resultado dessa integração, dessa comunicação entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional. Quando a pessoa consegue atingir essa percepção, conhecer como esta parte racional dela, lógica, de pensamentos, gatilho, se cria no mundo, se expressa, e aonde ela aprendeu isso, quando começou isso, o que ela ouvia desde pequena, que fez com que ela formasse crenças a respeito do que ela é, do que o mundo é. E crenças que muitas vezes chegam a ser limitantes, limitadoras, porque não são verdades, mas são para o sujeito como se fossem verdades. Então ficam ali à disposição do sujeito, gerando preconceitos, gerando dificuldades em relacionamentos, porque a pessoa só pensa na questão lógica. Se a pessoa pensa só na questão emocional, ela pode se tornar impulsiva. Então, tudo que ela sente, ela não aprende a digerir, então, ela mal sentiu, ela já está pondo para fora. Então, ela passa a ser uma pessoa muito impulsiva. Então, as escolhas, se forem baseadas só no lado racional ou só no lado emocional, não serão escolhas acertadas, benéficas, nem para ela, nem para uma comunidade. Então, se eu estou falando com um político ou com alguém que representa um poder, eu preciso acreditar que essa pessoa já tenha domínio das suas emoções e, ao mesmo tempo, tenha trabalhado as suas crenças limitantes dentro de si. Como é que você faz isso? Se conhecendo. Se você não consegue fazer isso sozinho, tendo esse caminho de volta para dentro de você, você tem que buscar
livros de autoajuda, mas acho que principalmente algum profissional que vai te ajudar neste aperfeiçoamento interior, porque é uma busca interna, então ela tem que estar relacionada a aspectos arcaicos da tua existência. E quando você consegue trabalhar as arestas, as pendências de relacionamentos com figuras significativas, às vezes uma professora, por exemplo, deu uma bronca naquele aluno quando ele era pequeno, ou às vezes o pai era extremamente autoritário. Essa pessoa tende a adquirir uma noção de poder equivocada. E ela vai levar essa noção equivocada de poder para suas relações. E ela vai provavelmente gritar com seus funcionários, com seus colegas. Ela vai gerir as emoções de uma maneira pouco benéfica. Então ela vai ter problemas, com certeza. Ela vai gerar frustração nos outros e ela nunca vai conseguir se realizar. Você fala na ideia do trajeto. Uhum. Eu gostaria que você aprofundasse isso. Como é que um cidadão comum, com as responsabilidades comuns, pode adotar esses princípios? Mas também tem cidadãos que têm atribuições além daquelas da família, da empresa, ele tem atribuições com toda a sociedade. O que vem a ser essa ideia do trajeto que você concebeu no seu livro? Essa ideia do trajeto é uma ideia para todos, para todas as pessoas, para cada cidadão. É uma ideia de que você cresce aprendendo a ser lógico demais. Muitas pessoas cuja inteligência, cujo QI é elevado, tendem a ser mais lógicas e mais racionais. Então, quando você tem esse tipo de característica, você precisa quebrar essa rigidez lógica e racional através de um trabalho com o teu hemisfério cerebral direito, que é o responsável pelas tuas intuições e pelas tuas conexões internas, pelos teus insights, pelas tuas percepções, que são essas que vão poder mudar alguma coisa em você, mudar comportamentos e fazer com que você tenha boas escolhas, com que você consiga chegar no teu sucesso maior, em todas as áreas da tua vida, pessoal, relacional, profissional. Se você quer ter dinheiro, se você quer ter status, se você quer ter um poder, todas essas coisas, elas têm que estar coerentes com aquilo que você percebe, sente e acredita. Uma outra questão que você trata é a remoção do lixo. Todos nós guardamos alguns sentimentos, algumas mágoas, alguns ressentimentos e muitas vezes até um desejo lá íntimo de vingança, de dar o troco, enfim. Como é que você faz para tirar todo esse entulho que está lá dentro da gente para que a vida das pessoas seja mais saudável, a pessoa possa ser mais feliz, enfim, ela possa ter uma vida mais plena e que possa ser gozada nessa plenitude. Como tirar esse lixo? O lixo, existe o lixo que não é lixo também, né? Então vamos falar do lixo que é lixo. Curitiba é famosa pela campanha do lixo Curitiba que não é lixo. É uma cidade então, maravilhosa. Nem todo lixo você vai desperdiçar. Não. Existe o lixo que é maléfico, né? Que é o lixo que cria distância entre você e as pessoas, entre você e os teus afetos, né? Então, eu digo sempre que... Tem um lixo que pode ser reaproveitado, o lixo de sentimentos?
o lixo dos sentimentos. Quando nós temos mágoas e ressentimentos, nós precisamos remover isso, com certeza. E o processo sempre é interno. Então, é você voltar para aquela situação, voltar para aquela lembrança, para aquela memória e buscar os outros ângulos de visão da mesma situação, se colocando no lugar da outra pessoa, né? E tentando compreender essa situação com os olhos que você tem hoje, com a visão que você tem hoje do mundo, que é diferente da visão da criança. Então, normalmente, nós trabalhamos com técnicas para apadrinhar essa criança, para chegar nessa criança interna que nós temos dentro de nós e dizer para ela: você é amada, você merece ser feliz e você, só por existir, você já merece ser feliz. E muitas vezes a gente não aprendeu isso quando era pequeno. Né? Então é importante limpar esses sentimentos através desse percurso, desse trajeto. Aliás, Helena, você também tem especialização na Itália, em Milão, sobre terapia sistêmica. Familiar, né? Hipnoterapia. E você, digamos assim, tem trabalhado nessas questões. Eu gostaria que você nos colocasse a respeito de como funciona essas terapias sistêmicas e como isso pode ajudar a pessoa a superar, ser um bom gestor público, um bom agente público, ou um bom profissional em qualquer uma das áreas, enfim, que a sua vida seja produtiva para toda a sociedade, né? A terapia é uma possibilidade de autoconhecimento, de conhecimento do nível dos relacionamentos e do rearranjo dessa orquestra que é a família, né? Onde cada um toca o seu instrumento, mas um instrumento é diferente do outro. E um instrumento precisa tocar no seu próprio ritmo, né? E nessa diversidade de ritmos vai existir a harmonia. Então, essa possibilidade tira a rigidez do sistema e faz com que os recursos do sistema aflorem, apareçam e as pessoas possam se relacionar de uma maneira benéfica e ter resultados desse equilíbrio, que é justamente quando a gente vê pessoas que chegam no consultório, executivos, diretores de empresa, políticos que chegam no consultório e dizem: puxa, eu estou cansado, eu estou estressado e eu não consigo conviver em família. Eu estou ali, de corpo presente, mas a minha mente está pensando no que eu preciso resolver amanhã. E é aniversário da minha esposa e está todo mundo feliz, eu estou feliz, mas eu, na verdade, não estou. É como se eu não estivesse aqui. Então, é todo um caminho que precisa ser percorrido, né? Então, precisa aprender a relaxar a mente consciente, deixar que esse excesso de responsabilidade que acompanha paralelamente essas pessoas possa descansar. Um dos escritores que mais me influenciaram na minha adolescência, início da juventude, foi Hermann Hesse. Ele é um escritor alemão, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, escreveu, entre outras obras, que eu me lembro, Damião, Siddhartha, e ele diz que a vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. Você, como psicóloga, psicoterapeuta, você acha que realmente a vida é essa busca para nós descobrirmos quem nós somos? E quando a gente descobre, daí você tem aquela, podemos dizer, iluminação e tudo o que você faz acaba dando certo? Seria isso mesmo? Ou pelo menos nos deixa mais felizes. Parece que você pegou um pedaço do meu livro e pôs aí nas suas palavras, realmente, porque o caminho ele é um caminho que ele só pode bem dizer aquele que o segue, se aquele que o segue for um com ele, né? E o caminho se faz ao caminhar, mas a busca é interna e o crescimento é interno. Então, tudo que nós podemos
conseguir não está ligado àquilo que nós podemos comprar ou aos cargos que nós podemos ascender na vida. Isso é importante e faz parte do sucesso, mas não é a causa, não é a raiz do sucesso, é a consequência dele. E a causa e a base do sucesso, a raiz do sucesso está na pessoa se aceitar, na pessoa se amar, se conhecer suas qualidades, seus defeitos, admitir que tudo isso é importante e que ela se coloque diante dela de uma maneira verdadeira. Ela se olhe e seja ela mesma. Essa é a principal qualidade de um bom gestor público. Os romanos, como nós sabemos, eles dominaram o mundo, talvez por 1000 anos, cerca de quase 1000 anos, no lado ocidental e por 1400 anos na Roma Ocidental, o Império Romano Ocidental, que tinha como capital Constantinopla. Mas um século antes de Cristo, talvez um pouco mais, durante 500 anos, a filosofia que imperou e que fez, podemos assim dizer, a cabeça dos imperadores romanos foi o estoicismo, aliás, fundamentada por Zenon e outros filósofos gregos. O próprio Montesquieu dizia que um dos motivos da queda do Império Romano foi eles terem adotado a filosofia estoica, onde você sabe que hoje as tuas emoções podem ser um dia muito feliz, amanhã você vai enfrentar dificuldades, no outro dia vai voltar tudo ao normal. Enfim, a vida tem aspectos positivos e negativos e você tem que buscar sempre um ponto de equilíbrio. Você, na sua opinião, nesse seu livro, você aborda esse aspecto da questão do ponto de equilíbrio, ou seja, uma atitude positiva diante da vida, sem ser muito positiva, e uma atitude sabendo que logo a seguir poderá vir um aspecto negativo. Como é que você enfrenta essa situação, Helena? No meu livro eu trato dessa questão que você colocou, eu digo que isso é a realidade, né? A realidade é feita do lado bom e do lado ruim, né? Nós não temos dia sem noite, não existe alegria sem tristeza. Então, estamos imersos num mundo de lados opostos e complementares, e enxergar e aceitar essa realidade com coerência é sinônimo de equilíbrio. Então, embora eu tenha citado aqui Zenon e o estoicismo, e o próprio Montesquieu, que foi um filósofo da Renascença, que escreveu, entre outras obras, O Espírito das Leis, que estabeleceu esse modelo tripartite de poderes, ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário, eu quero dizer que eu modestamente discordo do Montesquieu, porque apesar dos romanos, dos imperadores terem adotado o estoicismo, mas mesmo assim eles governaram talvez por um período tão longo que nunca as civilizações se mantiveram por tanto tempo, né? Mas voltando, digamos, ao nosso dia a dia, antigamente, Eliana, se falava da válvula de escape. Ou seja, você estava enfrentando um problema, mas você procurava fazer outras coisas para não ficar o tempo todo concentrado naquela situação. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, dizem que estavam bombardeando Roma e ele estava cuidando do seu jardim, consertando, fazendo trabalhos manuais na sua casa. Ainda hoje, em momentos de crise, é bom ter uma válvula de escape, ou seja, um outro modelo, um outro motivo de concentração, para que você não fique o tempo todo concentrado naquela situação. Como é que você
analisa essa situação? Certamente. E essa válvula de escape é algum sentimento bom, pode ser algum pensamento bom, pode ser uma meta de bem-estar. Não necessariamente tenha que ser algo muito grande, pode ser um pequeno hobby também, mas o principal é que o estado de espírito da pessoa esteja bem, mesmo quando lá fora existe uma tempestade, quando mesmo lá fora existe algo ruim, eu tenho que ter uma capacidade de enxergar isso de um modo que eu digo, ok, temos uma tempestade lá fora e eu vou sair, não tenho carro, vou a pé, ok, eu vou pôr o meu guarda-chuva, a minha capa de chuva e vou andar, e isso não vai estragar o meu dia, mas se eu olhar para a chuva e disser, ok, eu odeio chuva e quando tem chuva o meu dia fica ruim, e eu vou me molhar e isso vai ser ruim, realmente eu vou ter um dia ruim. Então, o modo como nós vemos os fatos é o que conta. Às vezes o fato, nós vemos dois irmãos que passaram pela mesma tragédia. Um assume uma postura proativa e sai da situação e toca a vida, e o outro fica preso ali e não consegue digerir a tristeza e vai afundando. Então aí o trabalho da terapia é resgatar isso e trazer o sujeito para a vida comum. Então é muito importante a gente ter essa válvula de escape. Você diz também que o autoconhecimento, aquilo que nós analisamos há pouco, em relação até ao próprio Hermann Hesse, é algo construído. Eu gostaria que você aprofundasse isso. O que significa construir o autoconhecimento? A cada dia nós nos conhecemos mais? Com certeza. A cada dia nós temos a possibilidade de enxergar as diversas facetas que compõem o nosso ser, né? E estar sempre aberto para se descobrir. O autoconhecimento é algo construído com a boa vontade, com a coerência entre o que eu penso, entre o que eu sinto e como eu atuo. Então, é como se fosse uma linha. Uma coisa pressupõe a outra, está tudo interligado. Então, o que eu sinto tem que estar relacionado ao que eu penso. E essas duas coisas têm que gerar uma ação, que tem que estar combinando com isso. Nós entrevistamos Eliana Abdala, psicóloga, autora do livro Conexões, o Trajeto do Sucesso. Para concluir, Eliana, o seu livro sai quando? E se ele é um livro de autoajuda ou é um livro para todas as pessoas? É um livro para todas as pessoas. E ele será publicado? Ele vai ser publicado no final de outubro. Estará nas livrarias no final de outubro. Gestão... A editora é a Pulso Editora. De São Paulo? São Paulo. Gestão Pública em Debate. Debatemos hoje aqui inteligência emocional na gestão pública. Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer. Igualmente.